aconselhou e eu acreditei. Me deu veneno, iludido, eu aceitei. O mal aconselhou e eu acreditei. Me deu veneno, iludido, eu aceitei. Eu me droguei e me viciei, mas o amor de Deus me arrancou dali e hoje estou aqui. Quem era eu? Servo do pecado. Quem era eu? Escravo maltratado. Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus. Meu Deus, quem era eu? Servo do pecado. Quem era eu? Escravo maltratado. Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus. O mal aconselhou e eu acreditei.
Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Quem éramos nós, Senhor? Não éramos nada. Muito obrigado pelo nosso resgate. Muito obrigado pela nossa salvação. Muito obrigado pela nossa cura e libertação. Continua nos abençoando nesta manhã, Senhor. Continua dirigindo este culto. Continua predominando, ó Deus, nessa reunião com o Teu Espírito Santo, atuando aqui neste lugar. Muito obrigado, Senhor. Fala ao nosso coração agora, através da Tua palavra. Já oramos, já cantamos. Agora, Deus, prepara o nosso coração para ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém? Ainda de pé, abra com alegria a sua Bíblia. Glória a Deus. Em Hebreus 10, 19 a 23. Hebreus 10, 19 a 23. Hebreus capítulo 10. Vamos ler do versículo 19 ao 23. Diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações arrependidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem sentar? Irmãos, vamos falar nesta manhã sobre como entrar na presença de Deus. O autor da carta aos Hebreus, nesse trecho aqui que nós lemos, ele está nos ensinando, ele está falando como entrar na presença de Deus. No Antigo Testamento, irmãos, e é muito importante a gente conhecer o Antigo Testamento para entender essa carta aos Hebreus. Você não vai conseguir entender a carta aos Hebreus se você não conhecer o Antigo Testamento. É por isso que tem crente que não gosta da carta aos Hebreus, porque não entende. Lê e não entende. Mas por que não entende? Porque não conhece o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas não entravam na presença de Deus. Não entravam. Elas não tinham a oportunidade de estar na presença de Deus. Somente uma pessoa podia entrar na presença de Deus. E isso acontecia somente uma vez no ano. Quem era essa pessoa? O sumo sacerdote de Israel. E ele só entrava na presença de Deus uma vez por ano. Somente um dia por ano. Esse dia, irmãos, era conhecido como o dia da expiação. Era um dia muito importante em Israel. Era o dia mais esperado pelos israelitas. Era o dia da expiação, quando os pecados do povo eram expiados. Esse dia é mencionado muitas vezes no Antigo Testamento. Vamos ler Levítico 16, 2 e 34. Deus ordenando ou estabelecendo esse dia. Olha o que está escrito aqui. Ele disse, é Deus falando com Moisés. Ele disse: diga ao seu irmão Arão que não é qualquer hora que ele pode entrar no lugar santíssimo,
que fica atrás da cortina da tenda sagrada. Se ele entrar, morrerá, pois é ali que eu apareço numa nuvem acima da tampa da Arca da Aliança, que é o lugar onde os pecados são perdoados, ou os pecados são expiados. Essa lei será obedecida para sempre, e uma vez por ano haverá a cerimônia para conseguir o perdão dos pecados de todo o povo. E tudo foi feito como o Senhor havia ordenado a Moisés. Deus, irmãos, mandou que Moisés construísse uma tenda no deserto, ou um tabernáculo. Esse tabernáculo tinha 3 partes: tinha o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo ficava a Arca da Aliança. Nessa arca, essa arca representava a presença de Deus. Deus, ele se manifestava no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, é a mesma coisa. E somente, como nós lemos aqui, somente Arão e os seus filhos tinham permissão de Deus de entrar nesse local. Mas eles não podiam entrar a qualquer hora, nem de qualquer jeito. Deus colocou observâncias, colocou condições para que Arão e seus filhos entrassem no Santo dos Santos. Era um lugar muito especial, porque ali Deus se manifestava. Não podia entrar de qualquer jeito, porque a pena era a morte. E foi o que aconteceu por tentarem entrar de qualquer jeito. Nadab e Abiú, que eram os filhos de Arão, morreram. Os irmãos devem saber da história. Eles pegaram os incensários e ofereceram a Deus um fogo estranho. E o que foi que aconteceu? Eles morreram na hora, fulminados por Deus. Então, irmãos, era uma questão muito difícil. No Antigo Testamento, ninguém podia entrar na presença de Deus, porque senão morria. Mas agora o autor da carta aos Hebreus, ele está dizendo, e ele escreveu essa carta para dizer isso, que nós agora podemos ter acesso a Deus. Podemos ter acesso a Deus. Mas nesses versículos que nós lemos, ele vai dizer quais são as condições. A diferença de agora para antigamente é que antigamente somente uma pessoa podia entrar na presença de Deus. Agora todos podem entrar na presença de Deus. Mas existem condições. Havia condições, irmãos, para o sacerdote entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote. Ele tinha que se lavar, ele tinha que oferecer primeiro o sacrifício pelos pecados que ele havia cometido, porque ele também era pecador. O sumo sacerdote era um ser humano, e como ser humano ele pecava também. E ele, antes de oferecer sacrifícios pelo povo, ele tinha que oferecer sacrifícios por ele, porque ele era pecador, e os pecados dele tinham que ser perdoados. Porque se ele entrasse no Santo dos Santos em pecado, ele também seria morto, ele seria fulminado na hora. Então, quais são as condições? Quais são as condições para entrar na presença de Deus? Nós precisamos saber, irmãos. Entrar na igreja, todo mundo entra. É ou não é verdade? A porta lá está aberta, irmão. A porta lá está aberta. Pode entrar gato e cachorro. É ou não é verdade? É. Entra crente, entra joio. A porta está aberta. Mas para entrar na presença de Deus é outra história. Entrar na igreja, todo mundo entra. Estar na igreja, todo mundo está. Mas entrar na presença de Deus, aí a gente tem que virar a página, porque é uma outra história, irmãos.
E o autor dessa carta aos Hebreus, ele começa dizendo, lá no versículo 19, nós vamos repetir o versículo 19, Hebreus 10, 19. Portanto, pode colocar aí. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar, ouça então, né? Já botou. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Repare, irmãos, que ele se dirige à igreja e chama eles de quê? Portanto, quem? Irmãos. Isso quer dizer o quê? Que só pode entrar na presença de Deus quem é irmão. Amém? O não crente, irmãos, não pode entrar ainda. O não crente não pode. O autor dessa carta está se dirigindo a crentes. Ele está dizendo, irmãos, o não crente, aquele que não conheceu Jesus ainda, que não nasceu de novo, ele não pode entrar na presença de Deus. Não pode. Então, irmãos, ou seja, vocês que são crentes, vocês que são crentes, já nasceram de novo. Então, essa orientação é para os cristãos, para aqueles que seguem a Cristo. Portanto, irmãos, temos plena confiança. Tem Bíblias que dizem assim: temos liberdade, talvez na sua Bíblia esteja liberdade. Temos completa liberdade. Talvez na sua Bíblia esteja assim: temos ousadia. Em outras Bíblias temos intrepidez. Tudo é a mesma coisa, irmãos. Ousadia, intrepidez, confiança, liberdade. O sumo sacerdote, irmãos, do Antigo Testamento, ele não tinha ousadia para entrar no Santo dos Santos, não. Pelo contrário, ele entrava com medo. Ele entrava, tremendo de medo. Por quê? Porque ele tinha medo de ser morto. Ele sabia que estava diante de um Deus santo. Então ele tinha medo de ser morto. Então ele não tinha ousadia. Não tinha. Mas o autor da carta aos Hebreus, irmãos, está dizendo aqui que nós temos que ter ousadia. Amém? Temos que ter intrepidez. Não podemos ser tímidos para entrar na presença de Deus. Nós temos que ter ousadia, intrepidez para entrar na presença de Deus, irmãos. Não medo, não receio. Ousadia, temos liberdade. O sumo sacerdote, ele não tinha tanta liberdade assim. Mas nós temos a liberdade. Jesus já nos libertou, irmãos. Todos nós podemos ter acesso a Deus. Então, quando você vem para a igreja, principalmente, né, nós vemos aqui para ter um encontro com Deus. Amém? Por isso que os nossos irmãos de antigamente cantavam: eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Irmãos, né? É um encontro com Deus. É claro que esse encontro não se dá apenas aqui, se dá na sua casa, aonde você está, você pode entrar na presença de Deus. Não é verdade? Qualquer lugar. Mas aqui, irmãos, de uma maneira especial, não é verdade? Porque aqui a gente faz isso coletivamente. E é muito importante isso, a questão do coletivo. Não é o individual, é o coletivo. Por isso a importância de estar na igreja, de vir à igreja. Porque aqui é o coletivo, a comunidade. Igreja é comunidade, é comunhão. Eu não posso ser crente isolado, crente sozinho. Isso não é de Deus. Crente que fica em casa. E o autor da carta aos Hebreus, ele vai falar isso mais adiante. Não deixem de congregar, como é costume de alguns.
Irmãos, nessa questão aí que alguns têm de menosprezar a igreja, isso não é de Deus, isso é demoníaco. Essa questão de se reunir na casa e dizer que não precisa se reunir na igreja, porque se já se reúne em casa, isso é errado, irmãos. A igreja primitiva se reunia nos lares, mas se reunia também no templo. A reunião na casa não substitui a reunião do templo. Não substitui. A reunião no lar tem o seu lugar. Nós podemos nos reunir no lar. A gente pode fazer culto doméstico? Pode. Chamar os irmãos para se reunir na nossa casa? Pode. Mas a reunião da igreja é imprescindível. Porque tem crente trocando, irmãos, a reunião da igreja por reunião em casa. E diz assim, não, eu já me reúno na minha casa. Para que ir para a igreja? A gente se reúne em casa, não vá nessa conversa não, viu, meu irmão? Não vá nessa conversa não. E tem cristão que dá mais importância à reunião na casa do que à reunião na igreja. Se ele tiver que optar, ele vai para a reunião na semana, né? Eu só posso ir uma reunião na semana. Ele vai na reunião na casa, pode ser a dele ou de outra pessoa, e não vem para a reunião da igreja. Isso está errado, isso é pecado. Abra o teu olho, viu, meu irmão? Cuidado com isso. Não deixe de congregar. Amém? Diga para quem está ao seu lado, meu irmão, não deixe de congregar não. Não vá atrás dessa conversa fiada não, que o importante é congregar na casa, que igreja, que pode ser crente em casa. Isso aí não existe, irmão. Jesus disse, edificarei a minha igreja, né? Eclésia, comunhão. Então temos que estar aqui reunidos, irmãos. Você não está aqui. Sempre que você puder, venha para a igreja, viu? Domingo, quarta, venha, não deixe de vir não. Cuidado. Cuidado com isso. Porque existe esse ensino aí errado, essa doutrina aí errada. Mas, irmãos, tenhamos plena confiança. Os crentes hebreus estavam muito tímidos. E o autor dessa carta percebeu isso. Havia muita timidez entre eles. E o autor escreve essa carta para motivá-los. Olha, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Agora, irmãos, quem é que nos dá essa confiança? Quem é que nos dá essa ousadia? Porque podemos ser intrépidos para entrar no Santo dos Santos? Olha, ainda no versículo, bota de novo o versículo 19. Olha o que diz o versículo 19, o final. Nós temos confiança, nós temos intrepidez, nós temos liberdade de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Palmas para Jesus. É o sangue, irmãos, que nos dá garantia, intrepidez, ousadia. Sangue já foi derramado. E o sangue nos abriu acesso ao Santo dos Santos. Glória a Deus. Quem é lavado pelo sangue, ele pode entrar no Santo dos Santos. É uma das condições. É a porta, é a chave que abre a porta do Santo dos Santos. É o sangue de Jesus. Como é que o sumo sacerdote conseguia entrar no Santo dos Santos, lá no Antigo Testamento? Antes de entrar no Santo dos Santos, ele tinha que fazer o quê? Tinha derramamento de sangue. Ele tinha que derramar sangue. Só que era sangue de quê? De animais. Era um carneirinho, uma ovelhinha. Mas tinha que derramar sangue. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Nós precisamos entender isso, irmãos. Não adianta religião, boas obras. Não adianta, irmão. Tem que ter derramamento de sangue. Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram dar um jeito lá na situação. Eles sabiam que tinham pecado, se esconderam de Deus. E aí eles inventaram a própria solução para cobrir, né, o pecado deles. Qual foi a solução que eles, Adão e Eva, inventaram para se cobrir? Eles pegaram as palmas lá, né, as árvores, as plantas lá para se cobrir. Aí Deus disse, não, nada disso. Isso aí não serve não. Não é da maneira que vocês querem. É da minha maneira, do jeito que eu quero. Aí Deus matou um animalzinho.
Não foi isso? E cobriu eles com o quê? Com pele do animal. Por que Deus fez isso? Deus já estava mostrando para Adão e Eva que tinha que ser o quê? Através de sacrifício. Através do sangue, irmãos. Tinha que ter o sangue. Então nós não podemos criar o nosso próprio caminho para Deus. Nós não podemos, o ser humano não pode estabelecer como ele vai se aproximar de Deus. Deus já estabeleceu como nós vamos nos aproximar dele. Não é nós que decidimos, é Deus quem decide. Sabia disso? Não é você que vai decidir. Não, eu vou chegar até Deus através da religião. Eu tenho uma religião, mas não é assim. Eu vou me aproximar de Deus através das boas obras. Não é assim. Não é assim. Não pode. É Deus quem determina como. E Deus já determinou. Só se aproxima dele, só entra na presença dele através do sangue de Jesus. Amém? O sangue de Jesus já está na tua vida? Já está? O sangue de Jesus já foi derramado na sua vida? Você já aceitou isso? Então, irmãos, é pelo sangue de Jesus. Então, eu posso ser ousado? Posso. Eu posso ter liberdade? Posso. Eu posso vir com confiança, Pode. Pelo sangue de Jesus. Olha o que ele diz agora no versículo 20. Está aí também na tela, vai aparecer. Hebreus 10, 20. Por um novo, a gente tem acesso a Deus, irmãos, o autor está dizendo aí. Nós temos acesso a Deus por um novo e vivo caminho. Que Ele, está falando é de Jesus, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Irmãos, Deus, ou melhor, Jesus, Ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Esse caminho não tinha no Antigo Testamento. Ou melhor, tinha, era esse caminho que nós estamos falando. Era o sumo sacerdote, uma vez por ano, tal. Mas quando Jesus veio, Ele abriu um novo caminho para termos acesso a Deus. Por que o autor da carta aos Hebreus chama esse caminho de novo? Por que ele é novo? Porque ele só passou a existir, irmãos, a partir da morte de Jesus Cristo. Antes de Jesus, esse caminho não existia. Não tinha esse caminho. Os israelitas não conheciam esse caminho. Mas quando Jesus morreu, Jesus abriu um novo caminho. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho. Agora tem um caminho. Antes vocês não tinham, agora tem um caminho. É novo, então, nesse sentido. Em comparação ao antigo caminho. Que na verdade não era bem um caminho, porque só o sumo sacerdote podia chegar. Mas nesse caminho agora novo, todo mundo pode ir. Todo mundo. Desde que as condições sejam realizadas. E por que é um caminho vivo? Ele é novo e é vivo também. Por quê? Porque Jesus está vivo. Amém? Jesus está vivo. Jesus é o caminho, Ele é um novo caminho e é um caminho vivo. Então é por isso. Ele nos abriu. Jesus nos abriu esse caminho. E aí o autor da carta faz menção do véu. Por meio do véu. Irmãos, no tabernáculo e também no templo, eu falei que o templo e o tabernáculo tinham três espaços, não tinham? O átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Entre o santo lugar e o santíssimo havia um véu ou uma cortina bem grossa, para quem estivesse no santo lugar não pudesse ver o que estava acontecendo no santíssimo lugar. Havia uma cortina bem grossa, mas era grossa mesmo, chamada de véu. E essa cortina separava esses dois espaços. E para o sacerdote, o sumo sacerdote, entrar no Santo dos Santos, ele tinha que passar pela cortina. Ele tinha que passar pela cortina, ele tinha que abrir a cortina. Era o caminho para o Santo dos Santos. A gente pode dizer que era a porta de entrada
para o Santo dos Santos. Como não havia uma porta, havia um véu. O que é que o autor está dizendo aqui? Que esse novo e vivo caminho, Jesus nos abriu por meio do véu. Aí ele explica, ele dá o significado do véu. Qual é o significado do véu? Isto é, o seu próprio corpo. Ou seja, irmãos, Jesus, através do seu corpo, através do seu sacrifício, ele abriu o caminho para a gente. Ele abriu o caminho, ele disse, olha, agora podem entrar. Ele abriu o caminho. Ele abriu o caminho. Ou seja, Jesus é o caminho, Jesus é a porta de entrada para estarmos na presença de Deus. Jesus até chegou, ele disse uma vez, não disse, eu sou a porta? Ele não falou isso? Ele disse, eu sou a porta. Ele disse que ele era o caminho, mas ele disse também, eu sou a porta. E é interessante, irmãos, que quando Jesus morreu, na hora em que Jesus morreu, no exato momento em que Jesus morreu na cruz, aconteceu algo no templo de Jerusalém. Quem sabe o que foi que aconteceu? Olha, os irmãos estão craques na Bíblia, né? Mateus 27, vamos ver? Mateus 27, 50 a 51. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as hóstias se partiram. Ó, glória a Deus, palmas para Jesus. O véu rasgou, glória a Deus. Irmãos, o véu rasgou. Aí tem uma profecia. O que é que Deus estava querendo dizer com aquilo, com o véu rasgando? Deus estava dizendo, olha, agora não tem mais véu. O acesso está livre. Para a minha presença, está livre. O véu foi rasgado. Irmãos, nenhum ser humano, esse véu era muito grosso, ninguém ia conseguir rasgar na mão. Isso aqui foi um milagre, viu? Tanto que ele se rasgou, que de cima para baixo. O que é que Deus estava dizendo? Ele estava rasgando o véu. Deus estava rasgando o véu. O próprio Deus rasgou o véu. Para que através de Jesus, nós tivéssemos acesso a Ele. Isso aqui está bem claro, irmãos. Olha que coisa muito interessante. Então, Jesus abriu para nós o caminho, um novo e vivo caminho. O autor dessa carta, inclusive, ele diz que Jesus foi o pioneiro. Ele foi na frente. E ele diz na sua palavra que nós devemos segui-lo. Amém? Ele foi o pioneiro. Ele entrou primeiro. E agora nós podemos segui-lo. O versículo 21, irmãos, diz assim: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse grande sacerdote? Quem sabe? Jesus Cristo. Está lá em Hebreus 4,14, viu? Você pode anotar e ler em casa. Hebreus, anote aí, 4,14. Nesse texto fala que Jesus é o nosso grande sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. E o texto fala também, o versículo fala, que ele é o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Que casa de Deus é essa? Casa de Deus, irmãos, em primeiro lugar é a igreja, viu? A igreja é a casa de Deus, você sabia? Por isso que eu falei da importância de vir para a igreja. A igreja é a casa de Deus. A casa de Deus é a igreja. O nosso corpo também pode ser casa de Deus. Deus mora em nós através do Espírito Santo. Você sabia disso? Então, na verdade são duas casas, né? A igreja, Deus habita aqui, né? Habita no sentido não de ficar aqui, né? Mas quando a gente se reúne, ele está aqui. Amém? Quando nós nos reunimos, ele está aqui. A presença dele é aqui, com a gente. Mas ele mora também dentro de nós. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Por que Jesus é chamado de sumo sacerdote?
Porque nesse exato momento, irmãos, Ele está lá no céu, intercedendo por nós. Amém? Aliás, nós temos 2 intercessores, um no céu e outro na terra. Jesus no céu, à direita do Pai, intercedendo por nós. E temos um na terra, que é o Espírito Santo, que também intercede por nós. Haja intercessor por nós. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, não falta intercessor, viu? Glória a Deus. Jesus está intercedendo por nós agora, à direita do Pai. E o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, intercede por você também. Glória a Deus. É por isso que você ainda está de pé, viu, meu irmão? Porque não era mais para você estar de pé não, viu? Por isso que você ainda está de pé, por isso que você ainda está aqui. É por causa da intercessão do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Você não está sozinho, você tem intercessores por você. Glória a Deus, irmãos. Glória a Jesus. E o versículo 22 diz o quê? Olha, o autor continua. Aí, irmãos, a coisa começa a ficar séria, viu? Aí o autor, talvez esse seja o versículo mais importante de todos que nós lemos, esse seja o mais importante. Por quê? Porque agora ele vai colocar quais são as condições para você entrar na presença de Deus. Como eu falei no início, não é de qualquer jeito não. O acesso está livre, mas não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Então, vamos ver o versículo 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Irmãos, aí nós encontramos o quê? 4 condições, viu? 4 condições para entrarmos na presença de Deus. Vamos ver essas 4? Qual é a primeira? A primeira aí é um coração sincero. Um coração sincero. Tem traduções que dizem assim, um verdadeiro coração. Outras Bíblias têm um coração purificado. Irmãos, o que é um coração sincero? É um coração que não é dissimulado. É um coração que não tem segundas intenções. Ó. Coração sincero é um coração que não é dissimulado. Irmãos, Deus detesta dissimulação, viu? Deus detesta gente dissimulada. Crente dissimulado. Crente que não é sincero. Deus detesta esse tipo de pessoa. Para nos aproximarmos de Deus, temos que ter um coração sincero. Ou seja, não fingido. Não fingido. Não adianta fingir, irmão. Você pode fingir para o pastor, pode fingir para o irmão, mas para Deus ninguém finge não. Para Deus ninguém finge não. Não adianta. Não adianta. Coração sincero, irmãos, tem a ver com motivações, viu? Deus quer que a gente se aproxime dele com as motivações corretas. Qual é a motivação de você estar aqui hoje de manhã? Deus sabe, viu? O que é que te trouxe aqui hoje de manhã? Quais são as suas motivações? Você só vai entrar na presença de Deus se você estiver com as motivações corretas. Porque fora isso, não adianta, irmão. Você vai cantar, vai louvar, Deus não está nem aí. Deus não vai nem... Irmão, tem que estar com o coração sincero. Você não pode ser uma pessoa dissimulada. Não pode ser. Você tem que estar, com o coração, verdadeiro. Deus não gosta só de aparência. Tem crente que só tem aparência, irmãos. Cuidado com as aparências. Não tente aparentar uma coisa que você não é. Seja sincero com Deus. Mas não seja um ator. Olha, irmãos, tem gente aí que se tivesse o Oscar evangélico ia ganhar esse Oscar, viu? Cuidado. Porque, irmãos, tem gente que é um ator de primeira, viu? Podia estar ganhando muito dinheiro em Hollywood. Irmãos, seja sincero.
Olha o que Paulo fala em 2 Timóteo 3,5. Ele está falando de pessoas que estavam dentro da igreja, viu? Ele está alertando Timóteo. Ó, Timóteo, tenha cuidado com pessoas que estão aí dentro, porque elas têm o quê? Mas negando o seu poder. Afaste-se desses. Agora eu fico imaginando, o que é ter aparência de piedade? Me ajudem aí. Aparência de piedade. Como é? Qual é a cara de uma pessoa que... né? Como é que ela faz? Qual é a cara que ela faz? Cara de piedoso. Né? Aparência de piedade. Oh, quem olha assim, aí, rapaz, esse é crente, viu? Rapaz, esse é crente. Mas, irmãos, muitas vezes é só o quê? Aparência. Vai pisar no pé dele para você ver uma coisa. Vai ver ele em casa como ele é. A aparência é só aqui. Mas em casa, ó. Havia esse tipo de crente lá na época de Paulo, irmãos. Existe hoje também. Em toda a igreja tem esse tipo de crente, viu? Que é só aparência. Mas não queira viver só de aparência. Seja realmente um crente devotado, amém? É melhor ser, irmãos. Não seja a sombra, seja a realidade, amém? Cuidado com a sombra, é sombra, mas não é a realidade. Então, seja um crente verdadeiro. Para que aparência? Para que fingimento? Deus não gosta desse tipo de pessoa, viu, irmão? Você nunca vai entrar na presença de Deus, a gente nunca vai entrar se a gente for crente dissimulado. Não seja dissimulado com Deus, não seja dissimulado com os irmãos, não seja fingido com os irmãos, seja sincero. Seja sincero, seja um crente verdadeiro. Só fingir para quê? É por isso, irmãos, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha muitos pecados, tinha muitos erros, mas uma coisa, irmãos, Davi não era. O quê? Dissimulado Davi não era, não. Fingido Davi não era. Pelo contrário, Davi era muito honesto consigo mesmo. É difícil, né, irmãos, a gente ser honesto com a gente mesmo. A gente gosta quando é com a gente, quando é com os outros a gente gosta de acusar. Mas quando é com a gente inventa um bocado de desculpa, né? Mas eu sou assim por causa disso, eu sou assim. Irmãos, vamos ser como Davi, pequei contra ti pequei. Ele não botou a culpa em Betsaba, não. Eu pequei. Ele podia ter jogado a culpa na mulher, né? Quem mandou vai tomar banho de porta aberta, de janela aberta? Que mulher descarada, safada. Não, meu irmão. Ele não falou isso, não. Mas eu pequei. Eu que pequei. Não foi a mulher, não. Eu pequei. Porque ele era o quê, irmãos? Sincero. Salmo 51. É o 51? 10 e 17. Cria em mim. Esse salmo ele escreveu depois de pecar, viu, irmãos? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Os sacrifícios, presta atenção nisso, que agradam a Deus, são um espírito quebrantado. Você quer agradar a Deus? Tem um espírito quebrantado, meu irmão. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Olha, um coração quebrantado e contrito. Aí é o versículo 10 e o 17. Você pode anotar para ler em casa. Então, irmãos, Davi, quando ele errava, ele reconhecia o seu erro, ele era sincero, não é verdade? E assim nós temos que ser, viu? Se você quer experimentar a presença de Deus, se você quer sentir Deus na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é ter um coração sincero. E aí Deus vai te ouvir, Deus vai te abençoar, Deus vai estar com você, viu? Mas não é só um coração sincero, não, irmãos, tem uma segunda condição. No versículo que nós lemos, o versículo 22, tem uma segunda condição, sabe qual é? Diz lá, em plena certeza da fé, ou em plena convicção de fé. Irmãos, a Bíblia diz que sem fé é impossível o quê? Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de pessoas que se aproximam dele sem fé, viu? Aí também não tem jeito, não tem acordo com Deus, é necessário que tenhamos fé.
E parece, irmãos, que a fé era um problema dessa igreja aqui dos hebreus. Parece que eles eram muito vacilantes na fé, irmãos. Era o calcanhar de Aquiles dessa igreja aqui, era a fé. Tanto era que o autor dessa carta escreveu um capítulo inteiro, imagine, irmão, um capítulo inteiro, para falar de... Que capítulo foi esse? O 11. Depois você lê o capítulo 11. Ele usou um capítulo inteiro. Olha, irmãos, que naquela época o papel era caro, viu? Pergaminho era caríssimo. E ele usou todo um capítulo só para falar sobre esse assunto. Por quê? Porque esses crentes aqui estavam tímidos na fé, irmãos. Eles eram muito vacilantes na fé. E aí, o autor da carta disse: olha, vocês têm que ter plena convicção de fé. Plena convicção de fé. Irmãos, se quisermos entrar na presença de Deus e experimentarmos as maravilhas de Deus e o avivamento que Deus tem para nós temos que exercer fé, viu? Você tem que já chegar aqui na igreja cheio de fé. Glória a Deus, amém? Cheio de fé. Tem que ser igual o centurião de Cafarnaum. Centurião de Cafarnaum, que Jesus elogiou a fé daquele homem. Você lembra da história? O servo dele estava doente, você lembra? Quase morrendo. E ele foi pedir ajuda a Jesus. E Jesus disse: tá bom, eu vou lá te atender. O que é que ele disse? Epa, não precisa ir na minha casa, porque eu não mereço receber o Senhor na minha casa. O Senhor é demais, eu não ir na minha casa de jeito nenhum. Diga apenas uma palavra e o meu servo vai ser curado. Palmas para Jesus, glória a Deus. Aí Jesus disse: o que, rapaz? É isso mesmo, Jesus. Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Aí Jesus olhou assim: rapaz, que fé, hein? Que fé. E olha, irmãos, que aquele homem nem israelita era, ele era centurião romano. Ou seja, ele tomava conta de 100 soldados em Cafarnaum. Centurião, 100, né? Ele tomava conta de 100 soldados. Ele era romano, não era judeu, mas tinha muita fé. E o milagre que ele pediu aconteceu. Pode um milagre acontecer quando você acreditar. Há uma esperança, enfim, ninguém jamais acende só. Irmãos, a gente para avançar tem que ter fé. A igreja para avançar tem que ter fé, irmãos. Vamos avançar, tenha fé. Plena convicção de fé, irmãos. Agora tem uma terceira condição, viu? A primeira foi o quê? Coração sincero. Segundo, convicção de fé, certeza de fé. Terceiro, diz lá o texto, versículo 20, nós temos que ter um coração purificado da má consciência. Aí o autor da carta aos Hebreus está falando de quê? Consciência, irmãos. Sabia que uma má consciência nos impede de ter comunhão com Deus? A consciência, irmãos, quem nos deu foi Deus, viu? A nossa consciência, quem nos deu foi Deus. E ela serve para nos alertar, para nos dizer se estamos certos ou errados. Por isso nós temos que ter cuidado com a nossa consciência. Não comprometa a sua consciência, senão você não vai ter acesso a Deus. Vamos ver alguns textos da Bíblia que Paulo fala, somente Paulo, da consciência. 1 Timóteo 1,5. 1 Timóteo 1,5. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros, com amor que vem de um coração puro. Olha de onde vem o amor, viu, irmãos?
que a gente ama o nosso irmão. O amor vem de um coração puro, de uma consciência limpa. Ó, e de uma fé verdadeira. Tem traduções que dizem assim, de uma fé não fingida. Ó, uma consciência limpa. 2 Coríntios 1:12. E é disto que temos orgulho. A nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, e especialmente em relação a vocês, tem sido dirigida pela franqueza e sinceridade que Deus nos dá, e também pelo poder da sua graça, e não pela sabedoria humana. O que é que a consciência de Paulo dizia? A nossa consciência nos afirma, ou seja, a consciência fala, viu, irmão? É por isso que tem gente que não consegue dormir por causa da consciência. Tem jeito. A consciência não deixa. A consciência fica ali, ó, não adianta. Pode ir para o lugar que você quiser ir, não vai, a consciência vai atrás de você. Por isso, a gente tem que ter uma consciência limpa. Romanos 9:1. O que eu digo é verdade, sou de Cristo, não minto. Pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Glória a Deus. Ó, a consciência, entrega para o Espírito Santo sua consciência, para ele lavar. Consciência, mano. Cuidado com a consciência. Sua consciência está limpa? Amém? Olha, irmão, quem tem consciência culpada, pesada, tem medo de tudo. Ou fica olhando para tudo que é lado, desconfia de tudo, né? Olha, não, irmãos. Se você tem a sua consciência na presença de Deus, ela está tranquila, amém? Então, olha, eu estou com minha consciência tranquila, não foi nada de errado, amém? Olha. Aí você vai dormir direito, você vai ter bom relacionamento com as pessoas. Dado, viu? Quer dizer, quem tem a consciência pesada, irmãos, culpada, gosta de ficar colocando nos outros o defeito que ele tem. Viu? Pessoa que fica falando muito de uma coisa porque ela tem aquele problema, viu? Cuidado, é a consciência dela. Aí reflete e acusa o outro, ó, dá um problema sério. Atos 24:16. Por isso, faço tudo para sempre ter. O quê? E das pessoas. Está vendo? Cuidado, irmão. Resolva logo o problema do pecado, porque senão sua consciência não vai lhe deixar em paz. A não ser que ela esteja cauterizada. Aí, consciência cauterizada, aí não adianta. Mas se a sua consciência, né, se você está na presença de Deus, sua consciência não vai lhe deixar em paz. Porque, ó, o Espírito Santo vai ficar te incomodando. E aí você não vai conseguir usufruir a presença de Deus. Você não vai conseguir adorar, não vai conseguir orar, porque a consciência está o quê? Pesada. Não é verdade? Está pesada. E aí você não vai conseguir. Não vai conseguir. E qual é a última condição? Diz lá o texto. O corpo lavado com água limpa. Amém? Ô, pastor, ainda bem que antes de sair de casa eu tomei um banho gostoso. Não é isso que o autor de Hebreus está falando, não, irmão. Ah, pastor, ele está falando do batismo. Eu já me batizei, também não é o batismo, não. Irmão, não existe água nesse mundo, pode ser a água mais limpa do mundo, que purifique um ser humano dos seus pecados. Viu? A água não purifica ninguém, viu? Né? Inclusive tem esse costume de ficar jogando água nos outros. Né? Vou benzer você, tome-lhe água, tome-lhe água. Não, a água resolve o problema? Diga para quem está ao seu lado, a água não resolve o seu problema. E o que o autor quer dizer então? Corpo lavado com água limpa. Pedro pensava que a água ia limpar ele. Você lembra? Jesus lavou os pés de Pedro. Pedro no início resistiu. Aí Jesus disse, olha, se eu não lavar você todo, você não vai ficar limpo. Aí Pedro disse o quê? Ah, Jesus, não lava só os pés não, lava o corpo todo logo. Me dá logo um banho com sabonete, sabão. Aí Jesus, rapaz, você já está limpo, rapaz. Vocês já estão limpos. Pela minha palavra, vocês estão limpos. Amém?
Ah, irmão, não adianta, não tem sabonete ungido que vai lavar você, não tem jeito. Pode comprar o sabonete ungido, vai perder tempo, viu? Não vai ter resultado, sabonete ungido não resolve. Quem resolve é Jesus. Pastor, e essa água aqui é o quê? Irmãos, aqui é um símbolo do Espírito Santo, amém? É Ele que nos purifica e nos lava por dentro, amém? Lá em Efésios, esse texto não está aí não, irmãos. Mas se você for ler Efésios 5:26, eu vou ler, ouçam o que está aqui. Olha o que é que Paulo diz. Está falando da igreja. Para que a santificasse, ou seja, Deus santificando a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra. Então, irmãos, essa lavagem de água, a gente tem que interpretar espiritualmente, viu? Não é a água, nenhum tipo de água que vai te lavar, não. A água que te lava é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, irmãos, o que é que o autor da carta está falando? Que sem santificação, ninguém entra na presença de Deus. Ó, é como eu falei no início, você pode até entrar na igreja. Ninguém tem aqui visão de raio-x para ver o que é que está dentro de você. Apesar de que há muitos anos atrás, surgiu uma doutrina, irmãos, assim. O homem do raio-x, ele até teve aqui na igreja. Ele mandava todo mundo ficar em fila e fazia assim. Aí dizia, você não é crente, vai para lá, vai. E você é crente, você é crente. Olha, isso deu uma confusão na igreja, irmão. Porque teve a esposa de um pastor que entrou na fila do raio-x, porque todo mundo tinha que entrar na fila. E ele não sabia que era a esposa do pastor. Eita. Aí quando chegou você aí, não é crente não, pode cair fora. Eita, que deu um problema grande, o pastor se revoltou, saiu da igreja, e aí fundou outra igreja, olha que confusão. Até minha mãe foi descartada. Ele olhou para minha mãe assim, olha, eu vou te avisar, se a senhora sair agora e for atropelada, vai para o inferno. Minha mãe ficou toda murchinha. Irmão, que negócio é esse? Não, irmão. A gente não tem condições de saber, mas o Espírito sabe, amém? Deus sabe quem é quem aqui dentro. Deus sabe. Deus sabe quem está aqui enrolando, quem está aqui passando o tempo, quem aqui é quinta coluna, penetra, espião. Deus sabe quem é quem, viu? Deus sabe, viu? Deus sabe. Entra todo mundo, não é verdade? Quem sabe aqui, Deus sabe que aqui quem é só assistente, quem está só, né, observando, mas não está nem aí para nada, né? Mas tem que estar santificado, irmãos. A lavagem é interior, e essa lavagem remove os nossos pecados, amém? Irmãos, no Antigo Testamento, o sacerdote, antes de entrar no tabernáculo, sabe o que ele tinha que fazer? Tinha uma pia. Uma pia. Para que servia a pia? Para ele se lavar. Ele tinha que se lavar na pia. Quer ver? Êxodo 30, 17 a 21. O Senhor Deus disse a Moisés: faça uma pia de bronze, com a base também de bronze. Coloque a pia entre a tenda e o altar. Põe a água dentro dela. Arão e seus filhos usarão essa água para lavar as mãos e os pés, antes de entrarem na tenda ou antes de chegarem perto do altar para apresentar a oferta de alimento. Assim eles não serão mortos. Eles deverão lavar as mãos e os pés para que não morram. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre, por eles e pelos seus descendentes. Naquela época, irmãos, a lavagem era física. Mas aquela lavagem, irmão, simbolizava uma lavagem interna. Não tinha o sangue de Jesus ainda. Então, Deus deu essa ordem: lavem por fora, como se fosse simbolizando a lavagem interna. Mas hoje, irmão, a gente não precisa mais de pia, precisa? Ah, pastor, vou comprar logo uma pia nova de bronze. E aí, antes de vir para a igreja, eu me lavo. Não.
Você tem que se lavar internamente, meu irmão. Permita que o Espírito Santo te lave, te regenere. Permita isso, ó, porque senão você não vai ter acesso a Deus. Você precisa se lavar, ou deixar ser lavado pelo Espírito Santo, irmãos. Irmãos, quanta sujeira às vezes vai se acumulando, não é verdade? Em nossas vidas, vai se acumulando, é uma poeirinha aqui, é uma poeirinha lá, é outra acolá, e a gente diz assim, não tem problema não, é poeirinha, mas a poeira vai o quê? Juntando. Tem outros que jogam a sujeira para onde? Debaixo do tapete. Ó, cuidado, meu irmão, se limpe todo dia, amém? No final de cada dia diga, Senhor, perdão pelos meus pecados, né? Mas seja sincero com Deus, amém? Deus vai te perdoar, se você for sincero, Deus vai te perdoar. Então, ó, 4 condições. Quais são as condições? Primeira, já esqueceram, irmão? Coração sincero. Segundo, certeza de fé. Terceiro, consciência limpa. Quarto, santificação. Se você estiver dentro dessas 4 condições, você vai usufruir da presença de Deus. Viu? Você vai sentir um gozo na sua alma. Você vai sentir uma alegria que você não sabe explicar. É Deus presente na sua vida. Você sabia disso? Não importa os problemas, Deus vai estar E para concluir, irmãos, ele conclui com uma exortação, versículo 23, para a gente concluir. Qual é a exortação? Aí tem uma exortação. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Ou seja, a fé que professamos. Aqueles crentes, irmãos, estavam assim, ó, querendo voltar para o judaísmo, viu? A maioria deles a maioria dos crentes hebreus eram oriundos do judaísmo. E eles estavam querendo voltar para o judaísmo por causa da perseguição. Estava tendo muita perseguição contra eles. E eles estavam pensando assim, rapaz, lá quando a gente estava no judaísmo, ou seja, quando a gente obedecia a lei de Moisés, a gente não era perseguido. E agora, quando a gente aceitou Cristo, que perseguição tremenda. Está difícil, os dias estão difíceis, né? Vamos voltar para o judaísmo. Olha que perigo, irmãos. Aí o autor está dizendo, não, se apeguem com firmeza à esperança que vocês professam. Irmãos, os tempos estão mudando, viu? Está muito difícil hoje ser cristão. Tem gente abandonando a fé porque são novos valores, coisas novas, e tem crente aí que não está firmado, está se deixando levar, se enganar por Satanás. O diabo é mentiroso, irmãos. Os tempos estão mudando, os valores estão mudando. O que era certo ontem não é mais certo hoje. O que todo mundo condenava ontem, todo mundo aceita hoje. Não é fácil não, irmãos. Era mais fácil ser crente há 30 anos atrás, viu? Quando eu me converti. 35 anos atrás. Muito mais fácil, viu? Não tinha internet, celular, essas coisas. Não é verdade? Muito mais fácil, irmãos. Hoje está difícil. E você tem que se apegar com firmeza. Aconteça o que acontecer, não largue Jesus. Porque, olha, a coisa não vai melhorar não, vai piorar, viu? E só vai ficar aquele crente que é firme. Porque, olha, Deus está balançando a figueira. E quando balança, o que acontece? Vai cair fruto aí, viu? Mas aqueles que estão, né? Não vão cair, vão permanecer, viu? Figueira está balançando. É bom você tomar alguma atitude, sair de cima do muro, né? Nem frio. Oxalá fosse frio ou quente frio. Mas, e olha o que ele está dizendo isso para uma igreja, viu? Mas porque você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Imagine Deus vomitando uma igreja da boca dele. Olha, irmãos, não dá nem para imaginar essa cena, né? Crente sendo vomitado da boca de Deus. Mas tem que decidir, você tem que tomar uma atitude. Pode ficar nesse, vai, não vai, não sei, como, e cheio de dúvida. Irmão, toma logo uma decisão. Você não é crente, é crente ou não é, irmão? Vai ficar na igreja. Cuidado, viu? Com o arrebatamento, daqui a pouco você vai chegar aí, sumiu aí um bocado de gente, você vai ficar aí. Vai ficar para o anticristo.
vai comer o pão, aí vai comer o pão que o diabo amassou. Tem que passar pela grande tribulação. Muita gente assistiu a novela aí, viu, né? Sabe que é negócio? Não fica para a igreja, não se envolve, não participa, é vacilante, não vou para isso. Não. Irmão, toma uma posição na vida. Deus não gosta de gente assim não, né? Gente que, desculpa a expressão, viu, irmão? É um ditado aí, nem fede, nem cheira. Misericórdia. Ou você é crente ou não é, meu irmão. Toma logo uma decisão. Ou está firme ou não está. Mas fica, só dando trabalho ao pastor. Toda semana está no gabinete do pastor, mas toma logo uma decisão. Se firma de uma vez por todas. É isso que o autor está dizendo, rapaz, fiquem firmes. Fiquem firmes na esperança que professamos. Você não professa que é crente? Então fique firme nessa fé. Amém? Por que você tem que ficar firme? A parte B do versículo. Pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Ele é fiel, vai cumprir todas as promessas na sua vida. Ele é fiel, irmão. Ele é fiel, irmãos. Então vamos lá. Não importa o que você está sentindo, é pela fé. Muitas vezes tem que andar pela fé. Você não pode vacilar. A Bíblia diz, se tu te mostra fraco, no dia da angústia, no dia de... o que será? Irmãos, seja forte. Amém? Seja forte, corajoso. Tome uma posição. Que 2018 seja um ano diferente na sua vida, irmão. Arregaça as mangas. Vamos partir para cima. Se envolva, se santifique. Busque, como você nunca buscou na sua vida, Deus. Queira entrar na presença de Deus. Seja uma bênção na vida dos irmãos, amém? No versículo seguinte, irmãos, é porque a gente não vai ler, porque já é outro assunto. Ele diz assim, irmãos, estimulemos uns aos outros ao amor. Estimule o seu irmão a amar. Estimula, vamos fazer alguma coisa. Fica aí só esperando. Só tem que vir, e você está fazendo o quê, meu irmão? Só vem, e você faz o quê? Faz essa obra. Fique questionando a Deus. Por que isso? Meu irmão, as coisas ocultas, que não, é para Deus, amém? Eu vou ficar lá perguntando para Deus por quê, o que, sei lá, eu não. Deus sabe de tudo, amém? Eu vou fazer a minha parte, amém? Faça a sua parte, irmão. Se santifique, seja sincero, tenha uma consciência limpa, busque a Deus sinceramente, guarde firme essa confissão, porque Jesus é fiel. Fica de pé, meu irmão. Glória a Deus. Vamos entrar na presença de Deus. Pastor, Deus está aqui, está. Mas, irmãos, uma coisa é você estar na presença de Deus. Outra coisa é você entrar na presença de Deus. Sabia disso? É como se fosse numa piscina. Você entrou na piscina, mas não mergulhou. Sabia disso? Tem gente que está dentro da piscina, mas não mergulha. E Deus quer que você mergulhe na presença dEle. É diferente, viu, irmãos? Entrar e mergulhar. Você tem que mergulhar na presença de Deus. Agora, para isso tem que ter essas 4. Pastor, será que Deus não dá um jeitinho aí não e alivia para 1 ou 2 aí que eu não tenho? Não. Tem que ser as 4, viu? Se não tiver essas 4, Deus não aceita. Deus não aceita. Então feche seus olhos e fale com Deus. Diga, Deus, me dá um coração sincero. Deus, me dá uma fé forte. Deus, eu quero ter consciência limpa. Deus, eu quero ser santo. Porque senão, meu irmão, você nunca vai entrar no Santo dos Santos. Sabia disso? Você vai ficar no átrio, onde todo mundo ficava, no átrio. Você pode até entrar no santo lugar, mas no santíssimo não entra. Então, diga a Deus, Deus, eu quero entrar no Santo dos Santos. Eu não quero apenas, ó Deus, vaguear pela periferia do templo. Eu quero entrar no Santo dos Santos. Eu quero ter experiências contigo maravilhosas. Eu quero sentir, Pai, a tua presença. Fale isso com Deus.
Deus te trouxe aqui nessa manhã para te falar isso. Que Ele quer que toda a igreja entre na presença dEle. De uma maneira sobrenatural. Deus quer isso. Que a gente mergulhe, né, nas profundezas do Espírito Santo. Deus tem muita coisa para nos revelar, irmãos, nos mostrar. Mas para isso é necessário que estejamos em condições. Senhor Deus e Pai, tem misericórdia de nós. Queremos entrar na Tua presença. Queremos, ó Deus, experimentar aquilo que ainda não experimentamos. Queremos ouvir, Pai, de Ti aquilo que ainda não ouvimos. Queremos ter experiências novas contigo, ó Pai. Por isso, ó Deus, queremos estar em condições de entrar no Santo dos Santos. Ajuda-nos, ó Pai. Não queremos ficar no átrio, ó Deus, mas queremos, ó Deus, entrar na Tua gloriosa presença. Queremos experimentar, Deus, mais de Ti. Queremos viver, Pai, a vida que o Senhor tem para nós. A vida abundante, a vida plena, a vida cheia de paz, de alegria. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Pai. Que essa igreja, Pai, possa entrar na Tua presença. Sempre quando tiver aqui um culto, ó Pai, essa igreja entre na Tua presença. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Ó Deus, que os Teus servos que estão aqui nessa manhã, Pai, experimentem, ó Deus, entrar na Tua presença. Porque sabemos que é na Tua presença que existe consolo. É na Tua presença que existe cura das emoções. É na Tua presença que o Senhor vai sarar as feridas. O Senhor vai curar traumas. É quando você estiver na presença de Deus, meu irmão. Quando você entrar na presença de Deus, você vai ser curado. Vai ser curado desse trauma, dessa angústia, dessa amargura, desse ressentimento, dessas emoções. Só quando você entrar na presença de Deus. Não adianta correr para um lado para o outro, não adianta fazer curso. Você só vai ser curado quando você entrar verdadeiramente na presença de Deus. É isso que Deus está dizendo nessa manhã. O meu povo está doente, porque não entra na minha presença. Porque Deus é Jeová Rafá, o Senhor que cura. Deus é Jeová Rafá, o Senhor que cura. Existe cura na presença de Deus. Se você entrar na presença de Deus verdadeiramente, você vai ser curado. Na igreja, nem sempre tem cura, se você entrar só na igreja. Mas se você entrar na presença de Deus, você vai ser curado. As suas emoções vão ser tocadas. E você vai ser curado das suas emoções. Tenha certeza disso. Na presença de Deus há um rio de água viva. Experimente, experimente. Experimente andar na presença de Deus. Experimente. Ele vai te fazer companhia. Ele vai te ajudar. Deus tem misericórdia de nós. Que possamos entrar na Tua presença todos os dias, ó Deus. Que possamos, ó Deus, melhor ainda, viver na Tua presença. Constantemente. Dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. Que possamos viver constantemente na Tua presença. Quer acordados, quer dormindo. Quer trabalhando, quer no lazer. Quer na igreja ou fora dela. Que não venhamos a sair da Tua presença. Muito obrigado. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus. Diga para o seu irmão: meu irmão, vamos viver na presença de Deus. Diga: vamos viver na presença. Porque Jesus veio, como nós vimos aqui nesse drama, para nos libertar de toda opressão, de todo o peso que nós carregamos. Nós vamos ficar em pé nesse momento. E eu quero orar. Vamos ficar em pé. Ou pelas pessoas
que estão sentindo assim um peso. Você que está nos visitando nessa manhã, você que veio nos visitar, e você sente esse peso, essa coisa que te prende. Pode não ser o medo, pode ser outra coisa que esteja, né, te prendendo. E nós vamos orar, porque só Jesus Cristo pode nos dar a libertação, só Jesus Cristo pode nos dar a salvação. Então, eu vou fazer uma oração pela sua vida. Você que está aqui nessa manhã, não importa, você pode ter vindo do carnaval, a convite nosso, ou pode ter vindo de outro lugar, não importa. Mas você ouviu até a mensagem que eu falei no início, como se aproximar de Deus. Você já sabe como é que se aproxima. Você assistiu esse drama agora, e Deus falou ao seu coração. Eu vou fazer uma oração, e você pode repetir essa oração comigo, certo? Se você quer realmente uma nova vida com Jesus. Não é a igreja, não é a igreja batista que a religião não resolve. Como nós vimos aqui, né? Tinha uma pessoa religiosa, a religião não resolveu o problema. Filosofia também não resolve, só Jesus. Então, nós vamos fechar os olhos. E você pode repetir essa oração comigo. Você que quer realmente uma mudança de vida, você que quer uma transformação no seu coração, diga assim, não precisa repetir alto, mas diga: Deus, nessa manhã eu quero entregar a minha vida a Ti, para que o Senhor tire de mim tudo aquilo que está me incomodando, tudo aquilo que está me aprisionando. Deus, perdoa os meus pecados e ouve, Deus, essa minha oração. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Podemos abrir os olhos. Quantos aqui fizeram essa oração sinceramente, repetiram essa oração? Dê um sinal levantando sua mão. Pode levantar, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode levantar, que Deus abençoe. Aqui agora, Deus abençoe lá atrás, desse lado. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Várias pessoas fizeram essa oração. Eu vou pedir mais uma coisa a você. Eu vou descer aqui, e você que fez essa oração, eu esqueci, lá na galeria, alguém? Galeria, teve uma pessoa na galeria, eu não tinha olhado para a galeria, glória a Deus. Agora eu vou pedir o seguinte: você que fez essa oração, eu vou ficar aqui na frente, para você vir até aqui, sair do seu lugar, eu quero fazer uma oração especial por você. Pode vir, todos que fizeram essa oração, repetiram, pode vir. Pode vir, todos que oraram. Pode vir, na galeria também a gente aguarda. Glória a Deus. A gente espera quem está vindo da galeria. Tem gente chegando da galeria. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Agora, pode vir. Ainda tem gente chegando. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode chegar mais, pode chegar mais. Glória a Deus. Pode vir. Glória a Deus. Tem muita gente aqui na frente, né? Agora a gente vai fazer o seguinte. Quem está aqui na frente, está vindo pela primeira vez aqui na igreja, ou a segunda vez? Levanta a mão. Primeira vez? Certo. Tá ok. Tá bom. Eu vou pedir a vocês que estão vindo pela primeira vez, vocês fiquem aqui mais desse lado aqui, tá bom? Pode vir mais para cá, para esse lado, isso. Primeira vez também? Quem é da primeira vez? Primeira vez para lá. Por que eu estou pedindo isso? Porque vocês vão ver daqui a pouco o que é, viu?
Isso. Aqui é mais primeira vez, né? Tá bom? Chega mais para frente. E daqui, quem é que estava lá na rua, no carnaval? Tem alguém? Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Glória a Deus. Tem mais. Isso. Sabe por que eles estão aqui, irmãos? Porque a gente fez um convite para eles, não foi? Eles receberam um convite para estar aqui hoje de manhã. Aí eles vieram, atenderam o nosso convite. Olha que bom, né? Deixaram de ir para outro lugar para estar aqui hoje de manhã com a gente. Olha, glória a Deus. Então eu vou orar de novo por vocês, viu? Não precisa mais repetir a oração, não. Eu vou orar de novo por vocês. A igreja também vai orar. Vamos fechar os olhos para a gente não se distrair. Senhor Deus e Pai, aqui estão essas pessoas que ouviram o convite. Ó Deus, atenderam o teu chamado. Ó Deus, que o Senhor agora comece na vida delas, aquelas que ainda não te conhecem. Tu começa agora um processo, ó Pai, de cura, libertação e salvação na vida delas. Ó Pai, toma elas nas tuas mãos agora. Abençoa. Ó Deus, afasta delas todo o mal, Pai. Ó Deus, e aquelas que já te conhecem, ó Deus, que tu possas, ó Deus, fazer uma obra poderosa na vida delas também. Ó Deus, toma nas tuas mãos cada uma dessas pessoas que vieram aqui na frente. Ó Deus, é o que eu te peço, é a minha oração, no nome de Jesus. Amém? Palmas para Jesus. Agora é o seguinte. Onde é que nós vamos dar o presente para? Aonde? Certo. Ó, quem está aqui pela primeira vez vai receber um presente da igreja. Tá certo? Você vai receber, tá bom? E quem não tem um presente ainda, pode ter vindo pela segunda vez também. Mas pastor, já estou aqui a terceira vez, nunca recebi esse presente. Vai receber hoje. Aí é o seguinte. Vocês que, né, vão receber o presente, vocês vão até ali atrás, na rampa, para receber o presente. O culto vai continuar, tá certo? Agora quem vai levá-los? Vocês estão com a mão levantada? Pronto, é o pessoal do Abadá, viu, do Sal da Terra, vai levar vocês para lá, tá bom? Aqui, tá certo? Pronto, quando terminar o culto aí você vem, tá bom? Pra gente bater um papo. Pronto, a gente vai falar. Então, ó, podem acompanhar aqui, ó, podem sair por aqui, viu? Para receber o presente. Quem já recebeu, não precisa ir, né? Mas quem ainda não recebeu, palmas para Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Mais forte. Glória a Deus. Mais forte, mais forte.